Passamos a palavra para a comunicação parlamentar pelo PSDB ao deputado Bruno Araújo, de Pernambuco. Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu primeiro inicio aí pelo pronunciamento do deputado Parlandim, cumprimentando também a deputada Ana Reis pela posse no Tribunal de Contas da União. Pernambuco que se sente atendido e representado com a compreensão e o voto de confiança da Câmara dos Deputados em mais um ministro do Tribunal de Contas da União pernambucano. Sobretudo, o pronunciamento da deputada Ana Reis, sempre carregado de muita pernambucanidade e relatando momentos importantes da história de Pernambuco, que fazem a força do povo pernambucano. O motivo de nossa fala e vinda, senhor presidente, objetivamente é para tratar de Pernambuco e tratar de uma região das mais importantes de Pernambuco, que é o nosso Agreste, e mais ainda a região do Agreste que vem sofrendo por parte de uma exposição, de um ato criminoso, de um único empresário que atua na região, fato que ocupou todo o noticiário nacional, que foi a importação de material hospitalar já utilizado e seguramente que não condiz com as regras de saúde sanitária do Brasil, que foi a importação daquele volume de material que entrou no Agreste de Pernambuco, de modo especial na região nossa produtora de confecção, ou como nós chamamos em Pernambuco, na região da Sulanca, a região que atende sobretudo os municípios de Santa Cruz, Caparibe e Toritama. Eu submeto, senhor presidente, inclusive alguns números ao plenário da Casa sobre o que significa os dados do polo de confecção do Agreste Pernambuco. São mais de 20 mil empresas, um faturamento de mais de 3,5 bilhões de reais, que responde por 80% do faturamento da confecção de Pernambuco. Mais de 1 bilhão de peças produzidas por ano, que corresponde a 73% da produção do Estado, 73% da produção do Estado, sendo mais de 83 milhões de peças produzidas por mês, gerando mais de 100 mil empregos. Significa 15% de toda a produção de confecções do país. E essa região produtora, um exemplo de pujança econômica, que foi atingida por um empresário irresponsável que tendeu a expor a seriedade, a qualidade, a competência e o exemplo que empresários pernambucanos e de todo o Brasil que ali foram se alojar, expondo ou procurando expor a qualidade do serviço prestado e da produção entregue ao país a partir daquela mão de obra que se qualificou ao longo do tempo e produziu tantas riquezas e empregos. Mais ainda, em momentos em que o Brasil vivia crise econômica, se encontrava naquela região índices quase zero de emprego. E nesse momento em que o país vive um momento tão positivo, é que aquela região tomou ainda um tamanho e uma relevância econômica mais importante. Por isso que nós vimos aqui dividir com o Brasil a satisfação e a honra de nós vermos que aquela região produz riquezas para o Estado de Pernambuco, produz empregos para os brasileiros, e nós não podemos deixar que uma atitude irresponsável possa macular a história e o resultado da produção, do desenvolvimento econômico daquela região da Sulanca, da confecção de Pernambuco, de Toritama, de Santa Cruz Caparibe, uma região que, sobretudo, eu tenho a grande satisfação e a honra de representar. Sobretudo os amigos de Toritama, onde nós temos uma relação tão próxima e, através da empresária Lucinha, eu quero poder abraçar todos que fazem a produção da região, que trabalham com muita decência, poder dizer da nossa
preocupação para que os assuntos se esclareçam e mais ainda, senhor presidente, muito se ouviu falar em como esses produtos entravam no Brasil, mas é importante lembrar e aí chamar a atenção e não adianta botar a sujeira embaixo do tapete. É bom lembrar que a Receita Federal e a Vigilância Sanitária têm grande responsabilidade nisso, a própria Anvisa, porque esse processo de fiscalização, apesar de todo o Brasil saber que se dá por amostragem, não podia um material desse há tanto tempo vir entrando no Brasil e numa única oportunidade isso ter sido pego pela Receita ou pela Anvisa, quando já é histórico que já houve fiscalização no passado, foram produzidos laudos e esse material foi liberado. Mas o importante é que esse episódio não vai macular a imagem de um polo produtor de riquezas, produtor de emprego e mais ainda, um polo que é feito e tem como razão pessoas de bem, empresários sérios, que geram emprego, que geram a renda, contribuem tributos para o Estado e para o país e mais ainda, demonstram que naquele semiárido Nordeste, um semiárido que tem a maior população do planeta, o semiárido Nordeste brasileiro, é possível se produzir riqueza com qualidade, dividindo renda, empregando as pessoas, ocupando a mão de obra, qualificando, produzindo e permitindo a aparição, desde empresários dos mais modestos ao microempresário, aquele que trabalha só para si mesmo, para a renda de sua família, a grandes empresários que assumiram uma dimensão regional e uma dimensão nacional. Por isso, eu quero aqui dividir com o Brasil a atenção da nossa crença na qualidade do produto que é apresentado e entregue ao Brasil a partir daquela região. Todos sabem que são dezenas de milhares de compradores que todas as semanas se deslocam dos mais diversos lugares do Brasil para buscar a qualidade e o preço para comercializar esses produtos nos mais diversos recantos do Brasil e hipotecar aqui a nossa crença, a nossa certeza da qualidade e da seriedade daquele segmento da economia pernambucana e tenho certeza, senhor presidente, que isso aqui preciso for, nós vamos monitorar para esclarecer e não permitir que uma atitude irresponsável de uma única empresa, de um único empresário, possa macular uma história de décadas de suor, sangue e lágrima derramado por dezenas de milhares de pernambucanos e de brasileiros que foram para lá se instalar e produzir riquezas e empregos ao país. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Bruno Araújo, PSDB, Pernambuco. E agora vamos